bem? Sejam bem-vindos para mais um Papo Reto. Eu sou a Lê Oliveira e você está aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos tratar de um assunto bastante polêmico e interessante, acerca dos alienígenas. Você que é cristão, você acredita em alienígena? Será que eles são reais? Você já deve ter ouvido bastante relato dentro do YouTube. Mas e a luz da Bíblia? O que ela nos diz acerca desses seres espirituais? Eles existem? Se você está curioso para saber o desfecho dessa história, não perde mais tempo. Pega a sua Bíblia aí, vamos comigo junto nesse estudo para a gente aprender, amém? Então, bora lá! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui, como você já sabe, é bastante polêmico. E hoje nós vamos trabalhar acerca disso, alienígenas. O que a Bíblia diz acerca deles para nós? Então, se você já está com a sua Bíblia em mãos, eu quero pedir para você que você abra ela comigo em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 14. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha, presta bastante atenção. E não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Bastante pesado, né? Mas o que isso quer dizer? Antes da gente entrar nesse assunto alienígenas, eu vou dar uma pincelada nesse texto para você não ficar meio perdido, para a gente poder entrar nessa história e falar realmente do que nos interessa. E o que esse texto tem a ver com alienígena, com o diabo, que mistura que é essa? Nós vamos aprender e entender agora. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, ele está advertindo a igreja dos falsos mestres e dos falsos profetas que estavam impondo aos cristãos que estavam se convertendo naquela época a falsas doutrinas, apresentando a eles um falso Cristo que de fato não era, porque o nosso Senhor, a gente sabe que ele era um Deus humilde, que ele era um homem aqui na terra que veio para cumprir a sua missão. Ele não veio aqui para prometer prosperidade, ele não veio aqui para prometer riquezas a ninguém, mas ele veio aqui para gerar salvação dentro do meu coração e dentro do seu. E aí, o que acontece? Quando Paulo está advertindo a igreja de Coríntios acerca dessas coisas, ele simplesmente vai olhar para aquela igreja e vai dizer o seguinte: olha, não é de se admirar que no meio de vós possa haver falsos apóstolos e falsos mestres, porque assim eles o fazem. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas o que ele quis dizer com isso? Bom, para princípio de conversa, eu quero dizer para você o que significa a palavra transfigurar. Lembrando que talvez na sua Bíblia possa estar com uma versão diferente, já que a Bíblia que eu estou lendo é da Bíblia King James Fiel. Amém? Se a sua tiver com alguma palavra diferente, não tem problema. O intuito do texto é o mesmo e nós vamos aprender a palavra de Deus. Belezinha? Então, a palavra transfigurar significa mudar de caráter. A palavra transfigurar significa mudar de forma, ou seja, se o diabo, ele outrora era anjo, assim que ele pecou contra Deus, ele se mudou para um ser horrível, um ser horripilante, e muitas vezes até mesmo citado na mitologia grega, com um ser de chifres, com patas de bode e com metade do corpo para cima de homem, não é mesmo? E muitas vezes alguns dizem que ele tem capa vermelha e um tridente na mão. Pois é, essa é a descrição da mitologia grega do diabo e de Satanás. Mas na verdade ele pode sim se transfigurar em anjo de luz. Ele pode o quê? Mudar a forma que ele é para o que ele quiser. Hoje nós sabemos que ele é o diabo, mas se ele tiver o intuito de enganar você, ele pode simplesmente se transfigurar em um anjo de luz, ou seja, fazer parecer como um anjo de Deus, mas na verdade o intuito dele é enganar você. E é por isso, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, é importante que você fique sempre com as escrituras, com a palavra de Deus, para que você não venha se perder e ser enganado pelas astutas ciladas do diabo. Amém, meu querido?
Mas eu também não posso passar esse vídeo sem antes explicar para você um pouquinho acerca dos anjos, já que o diabo outrora era um anjo. Bom, a palavra de Deus para anjo, ela significa mensageiro, ou seja, os anjos de Deus, eles têm o intuito de trazer uma mensagem, cumprir uma missão. E aqui eu quero te dar alguns exemplos dentro da Bíblia em que os anjos, literalmente, eles se transfiguraram em figura humana para cumprir a sua missão e o seu chamado divino dado por Deus aqui na Terra. O primeiro exemplo que eu quero dar para você se encontra em Gênesis, no capítulo 19, quando Deus agora determina o juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra, e agora aparecem 2 anjos à entrada da cidade para tentar salvar Ló e a sua família. Eles insistentemente pediram aos anjos para que passasse aquela noite na sua casa com a sua família, porque a cidade era muito perversa, era muito cruel. Então Ló agora leva esses homens para dentro da sua casa, os alimenta, oferece pão para eles, até que eles se revelam para Ló, dizendo para que vieram e para que iam fazer isso, que era no caso salvar Ló e a sua família do juízo que cairia sobre aquela cidade. É interessante nós vermos que eles não vieram literalmente como anjo, como aquele ser brilhoso, de asas, lindo, maravilhoso, mas eles vieram em figura humana. Tanto é que a gente vai ler o texto no capítulo 19 de Gênesis, você percebe algumas características que nos indicam isso, que eles comeram, que eles tinham aparência de homem, já que assim que eles adentraram a casa de Ló, logo em seguida apareceram homens perversos batendo na casa de Ló, pedindo para que ele mandasse aqueles homens para fora, para que eles pudessem conhecer. Só que essa palavra conhecer aí, ela tem uma conotação no seguinte: aqueles homens queriam cometer estupro com os anjos de Deus, não reconhecendo que eles eram de fato anjos de Deus. Então aí nós temos uma prova de que anjos lá no Antigo Testamento, eles se transfiguraram a mando de Deus para que eles pudessem cumprir uma missão, um chamado ou algo que Deus determinasse para eles. Um outro exemplo também que eu quero deixar para você, se você tiver com tempo, pegue a Bíblia para ler, porque é bastante interessante, se encontra também no livro de Gênesis, agora no capítulo de número 18, onde nós vemos ali que os anjos apareceram a Abraão para anunciar-lhe que ele teria um filho, que o nome do seu filho seria Isaque e que esse filho multiplicaria, seria a multiplicação da semente de Abraão. Então ali nós vemos mais uma vez anjos que se transfiguraram na figura humana para cumprir um propósito maior, algo maior vindo de Deus para a humanidade. Amém? Então, como você pôde perceber, os anjos são muito poderosos, eles são seres celestiais, mas eles também são seres limitados. Deus limita o poder deles. Quando Deus criou os anjos, foi para os servir com propósito maior, de servir também a nós, humanos, na vontade de Deus, né? Seguindo ali a vontade de Deus. Então, nós podemos ver que eles são muito poderosos. Só que o que acontece? Quando o diabo se rebela contra Deus, que ele engana Eva lá no jardim do Éden, ele agora vai deixar de ser anjo para se tornar aquilo que nós conhecemos hoje como Satanás. O que quer dizer a palavra Satanás? Ela significa adversário, ou seja, pode ser tanto como a palavra espiritual, né, para aquele que a gente combate, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades celestiais e malignas. Tá? Quanto também para adversário em combate, de repente você está numa guerra e de repente você encontra um adversário ali muito forte que está combatendo contra você e contra a sua vida. Então Satanás, ele significa adversário, ele se tornou então nosso adversário. E aí a Bíblia vai ser bem clara a nos dizer para que o diabo veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. E como eu já disse, anjos são poderosos. Quando o diabo caiu, Deus limitou sim o seu poder, mas ele ainda tem poder. E um desses poderes é o quê? É enganar a humanidade. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte,
que o diabo foi precipitado na terra junto com seus demônios para enganar a humanidade. E o diabo trabalha arduamente, dia e noite, não somente para enganar a igreja, como também para enganar as pessoas do mundo secular. Só que o que acontece, meus irmãos? Qual é a forma argilosa que Satanás usa para enganar aqueles que são crentes fiéis, aqueles que seguem, que amam a palavra de Deus? Ele levanta falsos mestres, ele levanta falsos apóstolos, pessoas que se auto-intitulam doutores do evangelho para enganar. Ele institui teologia da prosperidade, sabe? Hoje em dia você já não vê mais dentro das igrejas pregar sobre arrependimento, sobre salvação, que a propósito sempre foi a finalidade do evangelho, porque se você ler e entender a mensagem bíblica do Gênesis ao Apocalipse, você sempre vai perceber que em todas elas sempre houve arrependimento. Quando Deus manda o dilúvio, qual era o propósito? Para que o povo se arrependesse e alcançasse salvação. Quando Jesus é mandado aqui na terra, qual era o propósito? Para que as pessoas se arrependessem, confessassem seus pecados, alcançassem misericórdia, principalmente redenção e salvação. E hoje, quando a gente entra nas igrejas, o que nós mais vemos é teologia da prosperidade. Você vai receber carro, você vai receber casa. E muitas pessoas hoje estão aceitando o pecado, dizendo que não tem nada a ver, que não tem problema isso, não tem problema aquilo. E aí o que acontece? De uma forma bem peculiar, o diabo vai entrando na igreja. Eu costumava ouvir muito quando eu me converti, que quando o diabo entra na vida de um crente, ele entra com um sapatinho de algodão. Ele vem pelas beiradas para que o crente não possa perceber que ele está atuando atrás de determinadas situações. Ei, foge disso. Mas aí, dentro do contexto que nós estamos estudando, como é que o diabo usa o termo alienígena para ele estar enganando a igreja? Bom, se você ainda está com a sua Bíblia, leia Ezequiel no capítulo 1, quando o profeta tem uma visão divina do trono móvel de Deus. É isso mesmo, você não ouviu errado. Mas vamos deixar esse tema para um outro estudo, para a gente estar aprofundando mais. Vamos ficar hoje só no tema alienígena e num próximo vídeo, se você quiser, tá? A gente estuda sobre isso, sobre o trono móvel de Deus. E aí o que acontece? Ezequiel agora ele vai ter essa visão linda, maravilhosa. Ele tem agora a visão do trono de Deus. Então, você pode olhar aí que existem muitos hereges que acabam fazendo uma interpretação errônea de Ezequiel no capítulo 1. E infelizmente o diabo já tem maquinado e entrado na mente de muitas pessoas, inclusive muitos estudiosos, que afirmam que a visão de Ezequiel no capítulo 1 retrata-se de uma visão alienígena. Isso é uma mentira de Satanás, porque a real visão de Ezequiel é acerca do trono móvel de Deus, dos 4 seres viventes aos quais ele vê ali carregando o trono de Deus. Amém? Então, o diabo usa muitas vezes dentro da própria Bíblia palavras isoladas, versículos, capítulos isolados para poder distorcer a palavra de Deus. E isso já não é uma coisa de antigamente, é uma coisa que vem acontecendo nos dias atuais. Quantos e quantos pregadores também não usam vários e vários textos bíblicos para simplesmente satisfazerem o ego pessoal de cada um, distorcem a palavra sem ao menos buscar entendê-la, o que de fato ela quer dizer. Mas e quanto às pessoas seculares, aquelas mesmas que vivem no mundo? Obviamente você já deve ter ouvido muito em falar que pessoas tiveram até mesmo experiência com alienígenas. Se você buscar no YouTube, você vai ver muitos relatos de pessoas que dizem que foram abduzidas por alienígenas, pessoas que viram vários silos desenhados nas suas plantações de milho. Geralmente você vai ver isso acontecer mais nos Estados Unidos, é onde que existem mais relatos. Mas eu digo para você, meu irmão, com toda a fé que eu tenho no Senhor Jesus e no meu coração, que tudo isso é artimanha de Satanás. Você lembra que a gente leu em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz? Pois é, se ele pode se transfigurar em anjo de luz, em uma pessoa ou no que ele quiser,
O que te faz pensar que ele também não pode simplesmente se transfigurar em um alienígena que tem disco voador, que faz desenhos perfeitos? O diabo pode fazer isso. Como eu disse para você, ele tem poder. O seu poder, é claro, é limitado. Tudo que ele faz é simplesmente por permissão de Deus. A Bíblia fala assim que quando chegar aquele grande dia, o Senhor há de separar o trigo do joio. E por que o Senhor permite tal coisa acontecer? Para que realmente faça-se separação, para que a gente saiba qual árvore produz fruto bom e qual não produz. Por isso é muito importante que nós estejamos completamente ligados à palavra de Deus e não venhamos acreditar em qualquer coisa. O diabo consegue enganar as pessoas de várias formas. Lá no Éden, ele usou uma forma sutil naquela época. O que era uma forma sutil que ele usou? Ele enganou a Eva através de um animal, através de um fruto que cobiçava os olhos dela. E hoje não é diferente. O diabo, vendo que as pessoas, e muitas delas, buscam pelo sobrenatural, ele acaba se envolvendo no meio do mundo sobrenatural e acaba meio que de fato criando uma criatura que aos olhos de muitas pessoas parecem ser real aquilo que elas estão vendo, mas na verdade é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira. Eu quero compartilhar aqui com você, quando eu era do mundo, quando eu era uma pessoa sem conhecimento bíblico, algumas experiências que eu vivi e que o diabo de alguma maneira tentou me enganar, mas louvado seja o nome do Senhor, que eu conheci Jesus e ele abriu a minha mente e o meu entendimento para que eu não fosse e não continuasse sendo enganada. Bom, eu era uma pessoa muito apegada ao meu avô quando ele era vivo, só que ele acabou falecendo, ele teve complicações no coração, acabou infartando. E assim que ele morreu, eu tinha visões. Eu via o meu avô vestido com vestes brancas e de luz, indo me visitar. Eu via ele andando pela casa, ele andava e aquilo me assustava bastante, eu sentia muito medo, mas lá no meu coração eu acreditava, o meu avô voltou do mundo dos mortos para me visitar. Quando eu conheci Jesus, eu pude perceber que tudo isso era uma mentira, porque tudo que é de Deus, ela não gera medo. Mas na verdade o diabo tem buscado novas artimanhas. Lá no Éden ele usou uma serpente para poder enganar Eva, e nos dias de hoje ele tem usado falsos profetas. Hoje em dia tem sido muito fácil enganar as pessoas e ele tem muito enganado as pessoas. Aí você pode me perguntar, mas irmã Letícia, por que e qual o propósito do diabo querer enganar as pessoas de que alienígenas de fato existem? Simples, porque ele está preparando o mundo para a sua vinda, a vinda do anticristo. Eu quero te fazer uma pergunta para você, cristão, que acredita em alienígenas. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, lembrando que eu acredito no pré-tribulacionismo. Então, suponhamos assim, Jesus volta, arrebata a sua igreja. E aí, qual notícia você acha que será dada nos telejornais? Você acha que os telejornais vão dizer assim, Jesus voltou, arrebatou a sua igreja? Ou você acha que é mais fácil eles dizerem aos telespectadores que ficarem aqui que apareceu um ser que provavelmente pode ser uma ótima hipótese de que é um alienígena e abduziu milhares e milhares de pessoas? Qual dessas notícias você acha que os telejornais vão anunciar? Pois eu fico com a opção número 2. Eu tenho uma convicção de que eles vão dizer que foram alienígenas que abduziram os cristãos. Mais uma mentira de Satanás para lubrificar a mente daqueles que ainda não têm o conhecimento bíblico que nós temos. Infelizmente, existem pessoas que acreditam em coisas mais fúteis que a gente pode imaginar. Eu sei que pode parecer uma besteira, mas para muitos isso é uma realidade. Quantas pessoas acreditam que lobisomens existem, que vampiros existem, que corpo seco existe? Pois fruto de maquinações, de engano que o diabo vem trabalhando ao longo dos séculos para tentar desviar as pessoas de conhecer a palavra de Deus e se entregar a ela. Porque hoje é mais fácil você se entregar ao ocultismo, porque parece que é bastante interessante, não é verdade? Quantas pessoas gostam de pesquisar acerca de bruxaria, acerca de magia, acerca de tantas coisas? E dia após dia o diabo vem cegando o entendimento das pessoas. E isso é bíblico. A própria Bíblia fala.
que por falta de entendimento muitos estão perecendo e que ao longo dos anos o diabo vem sim cegando o entendimento das pessoas. E o que mais me deixa triste é que o diabo tem cegado o entendimento até mesmo da igreja. Então você que é cristão, tome cuidado. Se você fosse arrebatado, você gostaria de que os telejornais dissessem que você foi levado por um alienígena? Eu acho que não, porque eu não gostaria de ter essa notícia quando eu subir. Eu não gostaria que dissessem isso, mas eu gostaria que eles reconhecessem que há um Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que veio, buscou a sua igreja, que ele de fato ele é real e que ele existe, e que essa notícia venha gerar ainda arrependimento num tempo de caos, num tempo em que muitos serão perseguidos e terão que entregar as suas próprias vidas para receberem salvação, porque haverá dias trabalhosos para essas pessoas. Então, se nós pudermos deixar um pouquinho de esperança para que elas aceitem a Jesus, para que elas conheçam a verdade, vejam que tudo isso é balela, que tudo isso é mais uma argilosa artimanha de Satanás para enganar a igreja de Cristo. Então, você que é cristão, tome cuidado nas coisas que você anda acreditando, porque nem tudo é verdade e muitas vezes o diabo tem levado você. E é engraçado que o diabo não usa coisas muito difíceis não, ele pega aquelas pequenas coisas. Já ouviu aquele ditado que diz que o diabo mora nos detalhes? Pois é. Essa é uma realidade muito importante. Ele não usa coisas difíceis para enganar. Ele usa aquelas pequenas coisas que a gente não busca ter conhecimento real e acaba utilizando para enganar muitas pessoas inocentes. E às vezes a gente, por acreditar nisso, acaba também passando uma ideia errada para outras pessoas. Então, se você é cristão, fique com a palavra de Deus. Tá bom? Não estou aqui para refutar ninguém. Se você acredita em UFOs, em OVNIs, em alienígenas, isso é uma questão sua, é algo seu. Eu não estou aqui para te refutar, nem para xingar você. Essa é uma palavra para quem é cristão, para quem acredita na palavra de Deus e para quem sabe que o diabo existe, que ele é mais real do que se imagina e que ele pode sim se transfigurar no que ele quiser. Se ele quiser entrar na sua casa hoje e fazer você acreditar que um parente seu que já morreu há tanto tempo voltou para te ver, ele faz. Se ele quiser criptografar uma carta, mandar para você e dizer que foi algum parente seu que escreveu, ele vai dizer isso, ele vai fazer isso, porque é um jeito dele tentar te enganar. E se ele não conseguir de um jeito, ele vai conseguir de outro. Lembrando que quando se trata de cristãos, ele tenta usar falsos profetas e usar a Bíblia distorcidamente para te enganar. Mas quando é no mundo secular, muitas vezes ele usa as coisas que mexem com o imaginário da gente, que mexem com a nossa curiosidade, porque a maioria das pessoas tem bastante curiosidade em conhecer o oculto, em conhecer aquilo que não consegue. E o que eu digo das pessoas que dizem que tiveram experiências com ETs, eu digo que foi tudo fruto da sua imaginação. Sim, fruto da imaginação, como possessão demoníaca, por exemplo, que a pessoa perde todos os sentidos, ela comete coisas, ela faz coisas que mais tarde ela não se lembra, ou se o diabo quiser fazer com que essa pessoa entre em transe. Você obviamente já deve ter ouvido essa palavra. Algumas seitas por aí que mexem com magia devem mexer com esse tipo de coisa, onde as pessoas entram em transe e acreditam que estão fazendo coisas que na verdade elas não estão fazendo e vendo coisas que na verdade não são nada reais, mas são tudo fruto da sua imaginação. A mente do ser humano é algo bastante poderoso. A gente consegue imaginar coisas. E é pela mente da gente que a gente consegue ter fé. Fé para quê, Letícia? Fé para acreditar nas coisas impossíveis. Fé para crer que Deus pode realizar algo que o homem não pode fazer por nós. Então tome bastante cuidado. Revista-se da armadura de Deus, principalmente com o capacete da salvação, para que quando o diabo tentar te enganar com as suas argilosas artimanhas, você venha estar protegido, preparado e capacitado contra os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus. Amém? Espero que tenha abrido um pouco a sua mente
E se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo pra gente. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar trabalhando e montando um vídeo todo especial para você. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar aquele super like que ajuda o nosso canal a crescer, ajuda também o YouTube a divulgar os nossos vídeos para outras pessoas que, assim como você, gostam da mensagem do Evangelho. E por favor, não esquece de se inscrever também, que é muito importante a sua inscrição para ajudar a gente e nos incentivar a gravar mais vídeos e conteúdos bíblicos para você. Amém? Mete o dedo nesse like aí, ajuda a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a paz do Senhor.